Olá pessoal, tudo bom? Hoje faremos uma atividade que é conhecida como Cidade Feliz. Tudo bom? Vamos descobrir como que é essa atividade aqui. Vamos lá. Então, ela está dentro do conceito de estatística e probabilidade. Ela está dentro desse ramo aí da matemática, né? E o que a gente pretende trabalhar? Quais são os conceitos dentro de estatística e probabilidade? Olha, dá para se trabalhar população e amostra, tabelas, gráficos e também a questão da probabilidade. Então, olhando pelos conceitos, pela grande abertura, nós podemos trabalhar desde o ensino fundamental até mesmo a questão do ensino médio e ensino superior. Então, vamos lá com relação à atividade. O que a gente precisa? Primeiro, nós iremos distribuir uma folha contendo as figuras das carinhas dos emotions, representando as pessoas felizes e tristes que vivem em uma cidade. E a gente não vai realizar a contagem dessas carinhas, não. A ideia é, então, observar ou verificar a proporção de pessoas felizes baseado na amostra. Como que é essa carinha? Ela está um pouco desfocada aqui, porque eu depois irei disponibilizar para vocês, para quem pedir no comentário aí, ou pedir por e-mail, eu mando ela bonitinha, em PDF, ajustadinha. Mas só para a gente ter uma noção do qual que é a materialidade. Então tem aqui, ó, Cidade Feliz. Tem aqui nessa folha alguns emotes felizes, como vocês podem ver aqui, ó, que eu estou clicando, e alguns emotes tristes. Então, nessa cidade aqui, será que a população que vive nessa cidade é uma população feliz ou é uma população que vive triste? Então, eu adiantei aqui e dividi esta folha, essa tarefa aqui, em 16, tá vendo? Dividi em 16 distritos aqui. E esses distritos a gente pode fazer uma analogia como se fosse alguns bairros dessa cidade. Então, nessa primeira região, nós temos aqui algumas pessoas felizes e algumas pessoas tristes. Aqui nós temos também, dependendo de cada região que você for analisar. Tudo bom? Vamos lá. Então vamos discutir. A proposta é, com essa atividade, eu entreguei a folha, então a gente vai discutir e pedir para que os estudantes registrem no caderno os dados coletados. Pessoal, trabalhar com uma metodologia diferenciada é sempre importante ter em mãos uma folha de registro, para depois a gente não perder, né? Se você for trabalhar em grupo, para que você for passando nos grupos e observando. Por isso que é importante registrar, porque depois a gente esquece. De acordo com a tabela, uma primeira questão de investigação. De acordo com a tabela, esta população desta cidade, a gente vai considerar ela feliz ou triste? Fica essa questão aí para depois a gente responder. Como que os nossos estudantes conseguirão responder a essa pergunta? Se a gente dividir essa cidade em 16 distritos, eu já fiz ali para gente, qual é a probabilidade de uma pessoa que mora no primeiro distrito ser feliz? Olha, eu posso fazer questões de investigação elaboradas também e divididas por distrito para depois chegar num todo, ok? Podemos também, com essa atividade, pedir a representação gráfica. Olha só, represente com um gráfico de pictograma os dados coletados no primeiro distrito dessa cidade. Então, se a gente dividir e pedir para que os nossos estudantes construam um gráfico e a gente fala sobre pictograma, a primeira pergunta vai ser, professor, o que é pictograma? Então, vamos lá. Pictograma é um gráfico semelhante a um gráfico de barras, onde, ao invés de colocar somente números, a gente vai utilizar alguns símbolos apelativos, ou seja, desenho. Então, a gente vai, em vez de colocar as barras, nós vamos colocar o símbolo daquilo que a gente queira chamar a atenção.
né? São esses desenhos. É um gráfico constituído de desenho e fica muito mais bonito. Olha só o que eu fiz aqui. Aí está o meu gráfico de pictograma retratando a quantidade no primeiro distrito, né, pessoal? Lá, que é a quantidade de pessoas felizes, que está aqui, ó. Qual é a quantidade de pessoas felizes no primeiro distrito? 18. Qual é a quantidade de pessoas tristes que vivem nessa cidade no primeiro distrito? Aqui está 6. Detalhes sobre esse gráfico. Pessoal, eu já peço desculpa, porque eu estava tentando fazer ele certinho, com a mesma medida. Repare que a quantidade feliz com a quantidade triste aqui não está na mesma medida. Eu peço essa desculpa. A ideia seria colocar a cada uma carinha aqui valendo 2, né? Tem todos eles na mesma medida valendo 2. Aí eu teria um gráfico até o 18 e aqui eu teria até o 6. Mas como iria ficar muito pequeno aqui, eu resolvi usar a medida tamanho 4. Mas como eu construí usando o Paint, usando o Excel aqui, não ficou certinho. Eu peço essa desculpa, peço desculpa com relação a isso, mas dá para a gente perceber que a quantidade de pessoas felizes no primeiro distrito é 18 e a quantidade de pessoas tristes vale 6. É um esboço de um gráfico de pictograma, tá bom? Vamos lá. Pensando na BNCC, hoje nós temos que trabalhar a BNCC. O que é a BNCC? Base Nacional Curricular Comum. Então, dentro da unidade temática de probabilidade e estatística, no sexto ano, nós temos como objeto de conhecimento coleta de dados, organização e registro. E a gente vai trabalhar, planejar e coletar dados. Vejam que, se eu entrego uma folha e peço para os meninos fazer uma pesquisa, fazer uma coleta de dados de quantas pessoas são felizes e de quantas pessoas estão tristes, eu estou trabalhando esta habilidade 36 aqui, essa habilidade que está na BNCC. Eu coloquei aqui o referencial curricular que foi construído pelos professores da rede municipal de Contagem. Todo esse referencial foi embasado nas habilidades da BNCC, ok? Ah, professor, mas eu trabalho com turmas do sétimo, do oitavo e do nono, não trabalho no sexto. Será que eu não poderia utilizar essa atividade? Claro que sim, como eu falei no início do vídeo. Vocês podem utilizar desde o ensino fundamental até o ensino superior. Então, olha só, no sétimo ano, uma das habilidades da BNCC aqui é planejar e realizar experimentos aleatórios que envolvem cálculo de probabilidades. Eu posso dar uma outra tratativa, igual eu coloquei a questão de perguntar no primeiro distrito qual é a probabilidade. Eu estou trabalhando com uma habilidade do sétimo ano. E também eu posso trabalhar no oitavo ano, né? Posso trabalhar no nono ano, fazendo todas essas habilidades aqui. Vejam que com uma folha eu consegui várias habilidades, né? Eu consegui alcançar várias habilidades desde o sexto ano, do sexto, do sétimo, oitavo e nono. Então você pode ser criativo com a sua aula e trabalhar com esse tipo de exercício. Agora fica aquele questionamento final para vocês. Além dessas habilidades que eu coloquei aqui acima, quais outras podemos trabalhar utilizando essa atividade? Eu deixo essa pergunta em aberto com vocês, tá bom? As referências, essa atividade eu consultei no site do IME, na USP, né? E é muito bacana que a gente pode utilizar diversas metodologias e diversas atividades. Fica aqui, gente, o meu grande abraço e meu muito obrigado. Fiquem com Deus.